Olha, hoje, 29 de agosto, é Dia Nacional de Combate ao Fumo e exatamente por isso o Alerta Saúde fala sobre os perigos do tabagismo. De acordo com o Ministério da Saúde, estima-se que cerca de 11,5% da população paraibana é formada por fumantes, um total superior a 400 mil pessoas. Só na capital existem mais de 92 mil fumantes. Para falar das consequências desse mau hábito, nós recebemos aqui nos estúdios do Cidade Alerta Paraíba o pneumologista Sebastião Costa, que é presidente do Comitê do Tabagismo da Associação Médica da Paraíba. Você também pode participar dessa conversa e esclarecer suas dúvidas através do nosso telefone 3216-5115, que já está aberto então para as suas perguntas. Boa noite, doutor. Satisfação recebê-lo aqui no Cidade Alerta Paraíba. Apesar de tanta informação, o quanto o tabagismo é prejudicial à saúde, reduzindo inclusive os nossos anos de vida, parece que muita gente não aprende a lição, não consegue, eu não sei se dizer assim, se libertar dessa verdadeira escravidão que é o tabagismo. Pois não. Boa noite, Omar. Primeiro dizer para vocês que já foi muito pior. Há 20, 30 anos atrás, 34% das pessoas acima de 18 anos fumavam no Brasil. Hoje baixou para 11 e alguma coisa. Isso é muito, muito positivo. Mas o que é que está acontecendo nesse momento no Brasil? Os adultos conscientizados através dos programas de combate ao fumo, através da mídia, esse pessoal produziu uma reversão de mentalidade. E esse pessoal conscientizado começou a parar de fumar. Mas o que está ocorrendo hoje é que de cada 10 novos fumantes, de cada 10, 9 estão na faixa etária de 12 a 18 anos de idade. O que é que tem que se fazer daqui para frente? O que é que os programas precisam fazer daqui para frente? Investir nesses segmentos etários, fazer um trabalho de conscientização que eles não adquiriram ainda como o adulto adquiriu. A partir daí, quando a gente trabalhar o adolescente, a criança e o adolescente, para que não comecem a fumar, nós vamos pensar positivamente e de uma maneira definitiva reduzir de uma maneira consistente o consumo de cigarro no Brasil e na Paraíba. O senhor falava muito bem, que 20, 30 anos atrás era muito pior, e eu lembro, que as publicidades, de cigarros eram sempre aí associadas a esporte, à saúde. O senhor lembra das propagandas, principalmente do cigarro Hollywood, sempre em relação aos esportes. Mas o senhor trouxe para a gente aqui uma arte aqui demonstrando o pulmão de uma pessoa que não fuma e o pulmão de uma pessoa que fuma. Meu Deus do céu, que diferença? Explica pra gente aí, doutor. Esse pulmão aqui tá sadio, Aquele escuro, preto, aquilo ali é o pulmão de um enfisematoso. De uma pessoa que fumou muito tempo e adquiriu um enfisema pulmonar. Essa pessoa praticamente não respira mais. Coitado. Eles, para tomarem um banho, precisam de oxigênio muitas vezes. Quando eles atingem um grau mais elevado dessa doença, eles não conseguem se alimentar sozinhos. Eles têm que estar com o oxigênio de lado. Eu tinha um paciente no meu consultório, Romar, que ele chegou, fazia 5 anos que havia parado de fumar. Eu cheguei na casa dele um dia, ele estava almoçando e com oxigênio de lado. Depois de algum tratamento, ele deu uma melhorada, mas teve uma virose. Essa virose foi para a UTI, não voltou mais, faleceu, porque o pulmão dele não suportava mais nada. Isso quer dizer o seguinte, que se você fuma, procure parar de fumar o mais rápido possível. Um enfisema, quando está diagnosticado, ele não regride mais. Se você continuar fumando, ele vai evoluir e você pode muito bem morrer por essa doença. Ok. Quem está conosco é o Marcos, que está na linha. Boa noite, Marcos. Com vontade, o espaço é seu. Boa noite. Boa noite a todos. Doutor Sebastião, eu tenho uma dúvida. Minha mãe, por muito tempo, eu de cigarro. E eu tenho cigarro. Eu não fumo, não bebo, mas eu tenho um cigarro direto. Cigarro, incomodando. A ligação está horrível. Eu não consegui entender. É o seguinte, ele está dizendo que tem um pigarro na garganta. Sim. E a mãe dele é quem era fumante. E ele quer saber se por exemplo, ele era um fumante passivo, se tem essa relação da mãe dele ser fumante e ele ter esse pigarro. Olha, veja bem, a fumaça de cigarro tem 4.720 substâncias. 60 cancerígenas. Essas substâncias, a maioria de alto poder nocivo em qualquer órgão ou tecido do corpo humano. Se uma pessoa está de lado de alguém que fuma, todas essas substâncias vão ser inaladas por ele também. Aquelas substâncias tóxicas, irritativas, da garganta, do nariz, do sistema respiratório como um todo, você está inalando e esse pigarro tem tudo a ver com isso, sim.
É uma coisa, doutor, diz que é o seguinte, que o fumante passivo se prejudica mais do que aquele fumante ativo, porque pelo menos o fumante ativo ele está passando pelo filtro, né? E a pessoa que está ali bem próxima, isso é real ou não? Eu não diria bem isso, mas tem uma coisa interessante. Existem dois tipos de correntes da fumaça. A corrente primária, que o fumante inala diretamente, sim, e a corrente secundária, que é aquela fumacinha azulada que sobe em espiral, muito bonita, que sai da ponta do cigarro. Essa fumacinha azulada, ela tem muito mais concentração de nicotina, muito mais de monóxido de carbono e muito mais de substâncias cancerígenas. E essa fumaça é que o fumante passivo mais inala, que está ali de lado. É claro que ele não fuma a quantidade de vezes que fuma um fumante ativo. Essa pessoa, o fumante ativo, vai ter muito mais doenças. Mas todas as doenças, que são 56, provocadas pelo cigarro, o fumante passivo está sujeito a adquirir todas elas. Inclusive, de cada 100 casos de câncer de pulmão, 90 em fumante ativo. Dos 10 restantes, 4 ocorrem em fumante passivo. A dona Maria Celeste, de Alagoa Nova, né, ela não quis entrar no ar, ele já fuma há muitos anos. E ele está agora com um problema no olho. Ela quer saber se esse problema no olho dele pode ser consequência, essa irritação pode ser consequência da fumaça do cigarro, já que ele fuma muitos anos. Ora, uma pessoa que fuma, todos os tecidos e órgãos do corpo humano está sendo intoxicado por 4.700 substâncias. Não escapa nada. O olho, a boca, o esôfago, o fígado, o pâncreas, o útero, tudo isso aí pode ser afetado pela fumaça de cigarro. Porque quando a pessoa inala a fumaça de cigarro, chega no pulmão, o pulmão distribui para toda a circulação sanguínea e todos os tecidos e células do corpo humano vão ser atingidos por aquelas substâncias nocivas. Então pode sim, essa pessoa pode estar com o olho sendo afetado por causa desse cigarro. A mulher, por exemplo, que fuma, sim, vocês mulher que fuma, você vai ter rugas muito mais precoces e mais cedo que qualquer outra pessoa. Porque algumas substâncias, como monóxido de carbono e a nicotina, em contato com a pele do rosto, vai aumentar a velocidade da produção de rugas no seu rosto. Você vai envelhecer mais fácil e mais cedo. Doutor Sebastião, o senhor tem outra arte aqui, né, pra gente, né? Fala pra gente aí dessa arte, as doenças causadas pelo tabagismo. Eu falei das 56 doenças que a fumaça de cigarro provoca. Mas tem 3, de todas essas aqui, tem 3 que são as mais frequentes, as mais graves e a que mais mata fumante. Quais são elas? O infarto do miocárdio. De cada 10 infartos do miocárdio em qualquer parte do mundo, 2 é em fumante, 20%. E o infarto do fumante geralmente é fulminante, não dá tempo nem chegar na UTI. Existe a bronquite crônica e o enfisema pulmonar, que hoje é conhecido como doença pulmonar obstrutiva crônica, que mata muita gente. E existe a mais grave delas, que é o câncer de pulmão. Você está vendo aqui que todos os órgãos estão sendo atingidos. Olha. Estômago, pâncreas, rim, colo do útero, bexiga, laringe, esôfago. Câncer de laringe, por exemplo, um fumante que chega no meu consultório com rouquidão, até que se prova o contrário, eu vou investigar um câncer de laringe ali. Praticamente, até algum tempo atrás, praticamente 100% dos cânceres de laringe era produzida em fumante do sexo masculino. Mas veja quantas doenças aí, tá vendo? É verdade. É claro que as doenças os órgãos mais afetados pela fumaça de cigarro são 2. Em primeiro lugar, o aparelho respiratório, do nariz até o pulmão. E outro que é o cardiovascular. Sim. A nicotina dando muita hipertensão e dando muito infarto do miocárdio. O Josenildo, doutor Sebastião de Mamanguape, ele tem 46 anos e fuma desde os 24. Ele quer saber o que é que ele pode fazer para se livrar desse péssimo hábito, porque ele já tentou de tudo e não consegue. Muito importante essa pergunta. Antigamente, Jomar, só se parava de fumar quem tinha a velha e conhecida força de vontade. Hoje, todo e qualquer fumante tem plena condição de parar de fumar. É só querer tomar decisão. Na pesquisa que houve algum tempo atrás, se dizia o seguinte: 50% dos fumantes no Brasil estão pensando em parar de fumar. Então, se você está pensando em parar de fumar, toma a sua decisão. Se você tem condições de ir para um consultório, procura um pneumologista. Se você não tem condições, vá para um serviço público. Tem 5 postos de saúde aqui em João Pessoa que trabalham o tratamento do tabagismo totalmente gratuito. E para entender isso, é preciso saber que na dependência do cigarro existem 2 dependências. A dependência da nicotina, que as pessoas acham que é só da nicotina, mas não é. Mas tem uma dependência também chamada psicossocial. Essa dependência psicossocial está muito vinculada e conectada com as ansiedades, com as depressões,
com a rotina do dia a dia, com os estresses, com as contrariedades. Para poder parar de fumar, é preciso que neutralize essas duas dependências. Muito bem. Nesses postos de saúde são feitos os dois, e tudo gratuito. Ok, doutor Sebastião, muito obrigado pela sua presença aqui no Cidade Alerta Paraíba, parabenizar pelo seu trabalho, e fica aí a dica para você realmente parar de fumar o quanto antes para poder viver um pouco mais.